Olá meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar as nossas aulas teóricas. Hoje é a aula 7, que é sobre aquecimento solar. É uma continuação da aula passada sobre instalações de água quente. Então, o uso de coletor solar para aquecimento de água pode ser utilizado tanto para uso doméstico, como também para aquecimento de águas em piscinas, ou também para processos industriais. E essa fonte de energia, além de ser uma vantagem de ser inesgotável, ela alia outras razões também pela qual ela vai difundindo em todo o mundo, como é o caso de não ser poluidora de ar, ser autossuficiente, ela é também completamente silenciosa e, além disso, ela também pode ser utilizada como uma fonte alternativa de energia. E para a utilização doméstica, muitas vezes é complementado pelo aquecimento elétrico, para o caso de dias que não tenham sol. E nesses casos, usam-se preferencialmente os coletores planos, por razões econômicas. E é um fato conhecido que a radiação solar ela não é constante ao longo do dia e varia também de acordo com as estações do ano. Então, portanto, para se obter o melhor rendimento, é necessário orientar esses coletores de modo para receber a maior incidência de raios solares. Então, para coletores fixos, que é o mais comum, que é o mais usado, é um fato comprovado que a inclinação que dá melhor incidência dos raios solares durante todo o ano é em relação horizontal e um ângulo resultando na soma da latitude do local, do lugar que vai ser instalado, mais 5 ou 10 graus. E, principalmente, o coletor ele deve ser voltado para o norte. Isso no caso de nós habitantes do hemisfério sul. Existem 4 tipos de instalação de sistemas de aquecimento solar, que é a circulação natural, termosifão em circuito aberto, tem o circular natural, que é a termosifão em circuito fechado, temos também a circulação forçada em circuito aberto e circulação forçada em circuito fechado. Então, o que na verdade é essa termosifão? Ela é baseada na diferença de densidade da água a temperaturas diferentes. Então, essa diferença de densidade é uma função da diferença de temperatura e a vazão também é uma função do ganho útil de energia do coletor, que produz a diferença de temperatura. Então, é assim que é o funcionamento da termosifão. E a escolha do tipo de instalação, se é algum desses 4 tipos, dependerá dos custos, da disponibilidade de espaço, da frequência de utilização e também da intensidade da radiação solar. Então, aqui a gente tem a circulação natural em circuito aberto. Então, o circuito ele é dito aberto quando a água utilizada no consumo circula no interior da grade de tubos do coletor. Então, como é o funcionamento aqui? Então, aqui no nosso reservatório, sai uma tubulação para a nossa placa, que está recebendo radiação solar, e dela também sai outro coletor, que é outra tubulação, que sai desse coletor dessa placa, que vai para o reservatório, e assim em seguida para o consumo. Agora, o segundo tipo de instalação, que é a circulação natural em circuito fechado. A circulação natural em circuito fechado, a diferença dela para o aberto é que a introdução de um trocador de calor no circuito do coletor, localizado no interior do reservatório de água quente. Então, aqui a gente tem também um trocador de calor dentro do reservatório. Então, aqui a gente tem o terceiro tipo, que é a circulação forçada em circuito aberto, o que vai diferir
do apenas circuito aberto? É que o forçado, ele tem, então, a adição de uma bomba. E o que isso permite? Permite, então, que a gente possa colocar a posição do tanque de estocagem, o reservatório de água, ele pode ser instalado, então, abaixo do coletor. Então, a adição de bomba possibilita, então, a gente mudar a posição do reservatório. Então, o porquê disso? É porque muitas vezes não é viável instalar equipamentos de energia solar térmica para a produção de termosifão de água quente, uma vez que muitas vezes a localização dos coletores solares está acima do acumulador. Então, por isso que é viável a utilização de bomba. Agora iremos para o último tipo de instalação, que é a circulação forçada em circuito fechado. Ele vai ter a adição, então, da bomba, igual ao anterior, no entanto, ele vai ser fechado. O que isso quer dizer? Que vai ter um trocador de calor no circuito do coletor localizado dentro do reservatório. Então, vamos agora entender um pouquinho sobre um coletor solar. Então, o que é um coletor solar? Ele é um tipo de painel solar projetado para o uso de energia solar térmica. Então, eles captam a radiação solar e convertem elas, então, em energia térmica para aquecer. Então, o que são componentes de uma célula de coletor solar? A caixa, onde dentro dela terá uma lã de vidro, um absorvedor, que é a tubulação, e o vidro plano para finalizar, então, a nossa célula. E a literatura, ela sugere que utilize tubulação de cobre. E para fazer o dimensionamento da superfície coletora, esse painel, é utilizada uma fórmula para saber, então, quantos metros quadrados de superfície coletora a gente precisa. Então, a fórmula é o seguinte, para achar essa área em metros quadrados, é igual à quantidade de calor necessária, dividido pela intensidade de radiação solar, que cada localidade vai ter uma intensidade de radiação diferente, vezes o rendimento do aproveitamento da energia por painel. E é estimado para fins práticos, então, 50% esse rendimento. Vamos entender agora, então, um detalhe de uma instalação de aquecedor solar. Então, a gente vai ter uma alimentação, pode ser ela da rede pública ou de uma caixa subterrânea. Vamos, então, levar essa alimentação, ela vai, então, até a caixa d'água. Da caixa d'água, ainda de água fria, né? Tudo de água fria, sai uma tubulação que segue, então, até o boiler. Do boiler, sai outra tubulação que vai até os coletores solares. Lembrando que eles têm que estar virados para o norte. Dos coletores, sai outra tubulação, já de água quente, para o boiler. Lembrando que o boiler também deve ter um suspiro, que é um respiro. E do boiler, então, tem a saída de tubulação para instalação. Sugere-se que tenha um desnível de 30 centímetros a 5 metros dos coletores solares até o boiler. Agora, então, explicando melhor esse desnível. Então, um desnível mínimo de 30 centímetros entre o coletor e o reservatório, ou boiler. Tem que ser, no mínimo, 30 centímetros. E a distância entre o coletor e o centro do boiler deve ser máximo de 5 metros. Os coletores solares, eles devem estar em nível inferior ao fundo da caixa, e o nível ideal é sobre a laje de cobertura. Então, o ideal é colocar ele, então, sobre a laje de cobertura. E a pressão será de acordo com a coluna de água quente. Então, vamos agora fazer um exemplo para a gente calcular a área de um coletor. Então, supondo uma residência unifamiliar de 5 pessoas, desejamos calcular qual a área do coletor necessária, supondo que a água quente entre na temperatura de 20 graus Celsius e saia do coletor na temperatura de 60 graus Celsius.
E a intensidade de radiação de 4.200 quilocalorias dividido por metro quadrado vezes dias. E pela NBR 7.198, o consumo diário por pessoa é de 45 litros. Então vamos agora para a solução. Primeira coisa que no exercício falou é que é de 5 pessoas. São 5 pessoas e o consumo diário é de 45 litros. Então, 5 vezes 45, 225 litros. Vocês lembram da fórmula da aula anterior? Que é a quantidade de calor, QQ, igual a quantidade de água, sendo em litros ou quilogramas, vezes o calor específico da água, abre parênteses, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a partir dessa forma, a gente consegue, então, a quantidade de calor. Então, a nossa massa, ou nossos litros, é 225. O calor específico da água é 1. E a gente tem a temperatura final, que falou, que é 60 graus. E a temperatura inicial, que é 20 graus. Então, aqui a gente obteve a nossa quantidade de calor, que é 9.000 quilocalorias. Lá também já deu a nossa intensidade de radiação. Então, jogando naquela fórmula que eu passei agora anteriormente, que a área do nosso coletor em metros quadrados é igual à nossa quantidade de calor, que a gente obteve aqui, 9.000, dividido pela intensidade, que também já foi dado nos exercícios, vezes o rendimento. E o rendimento a gente utiliza 50%, então 0,5. Então, aqui a gente obteve a nossa área para a nossa placa, que é 4,3 metros quadrados, que deseja, então, achar a área do coletor necessária. Então, na prática, é comum usar coletores de até 2 metros quadrados, mais ou menos, aproximadamente. Então, nesse caso, a gente pode falar que a gente vai utilizar 2 coletores de 2 metros quadrados. Então, essa é a resposta do exemplo. Então, para finalizar a aula sobre aquecimento solar, eu trouxe aqui um exemplo de ligação de água quente com água fria. Então, aqui, uma ligação de água quente e água fria para uma ducha e também para um lavatório. Como sugestão, tem um livro lá na biblioteca online da Unifenas. Só vocês procurarem lá, Instalações Hidráulicas Sanitárias, do Hélio Creder. Então, a gente tem o capítulo 1.2, que é instalação de água quente, e 1.2.3, que é aquecimento solar. É a página 88. Só vocês entrarem lá no sistema, entrarem lá na biblioteca online e colocar um link na pesquisa que vocês conseguem achar o livro. Tanto o link, quanto também o nome dele. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha uma boa semana.